e querem mudança de vida e não sabem como mudar. Mas eu tenho uma resposta de Deus ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. O Espírito de Deus falava muito forte sobre família, sobre a minha vida. Eu estou tendo o prazer de te conhecer agora, fisicamente, mas aquele que preparou esta oportunidade, Ele te conhece, sabe o que você tem vivido, o que você tem passado. E eu creio que esta será uma noite que Deus está marcando não só a sua vida, mas a minha vida também. Eu quero profetizar que hoje Deus está virando a página daquela história que tinha fracasso, que tinha frustrações, que tinham tristezas, amarguras, decepções. Por isso que Deus a todo momento Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E hoje Deus está zerando tudo, e Ele está começando um novo ano sobre a sua vida. Não é na segunda-feira que vem, no dia 31, é hoje. Para que esperar mais uma semana se Ele pode fazer hoje? E Ele está nos dando uma nova oportunidade, mais uma nova chance para sermos a partir de hoje aquilo que não fomos nesses dias para trás, para podermos fazer aquilo de bom que ainda nós não fizemos, para podermos ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E quando eu me deparei com o livro de 1 Crônicas, é um livro que fala de genealogia. E a gente começa a ler o livro de Crônicas e a gente vê, né? Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Fulano, e Ciclano gerou Beltrano, e cada nome estranho. E eu confesso que quando a gente começa a ler o livro de Crônicas, dá vontade até de parar, de tanto nome difícil de soletrar, de interpretar. Mas quando chega no capítulo 4 de 1 Crônicas, Deus abre um panorama. Deus, Ele põe um ponto e vírgula. Em 2 versículos Deus muda a história de um homem. Em 2 versículos Deus muda a história de uma família. E no capítulo 4 Deus começa a falar da tribo de Judá. E quando chega no versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Repita comigo assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Vamos lá. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Até aqui. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Oh Deus, te adoramos. Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus e não há outro além de ti, Senhor. Meu Deus, quando o Senhor reúne os teus filhos, é porque o Senhor tem algo a fazer. Por gentileza, Deus, o Senhor diz no Salmo 91 que o Senhor dá ordem aos teus anjos em nosso respeito. Meu Deus, que estes anjos ministradores estejam liberados aqui nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Abra os nossos ouvidos espirituais para que a Tua palavra, ela venha, Senhor, de forma rema sobre as nossas vidas. E que esta palavra possa penetrar em nossos corações e ela produza o fruto pela qual ela for enviada. Assim eu quero rejeitar toda a investida do mal contra as nossas vidas, contra esta igreja. E que em nome de Jesus, aqueles que precisam de paz, paz. Os que precisam de cura, cura. Os que precisam de libertação, libertação.
os que precisam de transformação. Assim oramos, Deus, apresentando a Tua palavra diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Oh, olha aqui nos meus olhos azuis, por favor, não tire a atenção dele, tá? Porque eu quero ser boca de Deus para você, amém? Irmão, muitas pessoas desistiram de viver. Muitas pessoas perderam a esperança. Muitas pessoas não querem mais, irmãos, acreditar que o amanhã será melhor que o hoje certamente foi melhor do que o ontem. Porque estão presos talvez a tantas coisas que aconteceram lá atrás no passado. Lembra que o apóstolo Paulo, irmãos, o começo dele não foi bom. Repita comigo: não importa a forma como eu começo, o que importa é como eu vou terminar. O apóstolo Paulo começou no caminho de Damasco caindo do cavalo, né, pastor? E ele terminou com a seguinte frase: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É verdade? Aquela área que você tropeçou, aquela área que você caiu, aquela área que você teve decepções, aquela área que você teve frustrações, é aí que Deus quer começar a fazer na sua vida. Porque Deus acredita em você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua família. Diga amém. Mas a Bíblia aqui diz, irmãos, no versículo 9 do capítulo 4 de 1 Crônicas, não sabemos o nome da mãe de Jabes, mas a Bíblia relata que a mãe de Jabes, ela o teve em meio à dor. Eu não sei se as dores que a sua mãe teve, não sei se elas foram físicas, não sei se elas foram emocionais, não sei se elas foram espirituais, não sei se foram sentimentais, mas a Bíblia relata que essa mulher teve o seu filho, gerou Jabes em meio dor e angústia. Por isso ela colocou o nome do seu filho Jabes, porque é o seguinte: no Antigo Testamento dava-se o nome de acordo com o que parecia, ou seja, o nome no Antigo Testamento possuía uma conotação profética. Aquilo que se parecia, dava-se o nome. Exemplo: Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos. Quando o primogênito foi nascer, o pai olhou a criança e viu que a criança era muito peluda, cabeluda. O pai olhou aquela criança e falou assim: olha, que menino peludo! Então seu nome se chamará Esaú, que significa peludo, cabeludo. E aí Esaú nascendo, ele viu o segundo filho, querendo nascer primeiro do que o primeiro, pegou no calcanhar de Esaú, tentou puxar Esaú para dentro e nascer primeiro que Esaú. E aí o pai olhou aquilo ali, Isaac olhou aquela situação e disse: olha que menino danado, tentou enganar o seu irmão para nascer primeiro que ele, então seu nome se chamará Jacó, porque tentou enganar o seu irmão, que significa suplantador e enganador. Ou seja, dava-se o nome de acordo com o que parecia. Graças a Deus isso hoje não tem mais a mesma conotação profética, pastor, porque se tivesse a mesma conotação profética, muitos talvez estariam perdidos. Imagina, aquele irmão que só chega na igreja atrasado. Vamos convidar o nosso irmão atrasil para abrir o culto nessa noite. Seria engraçado, né, irmãos? Aquele irmão que só fala mal do próximo. Vamos convidar o nosso irmão lingueta para interceder pela igreja. Seria muito estranho. E o irmão que não traz o dízimo, vamos convidar o nosso irmão ladrão para passar o gasofilácio. Seria muito diferente, né, irmãos? Mas graças a Deus, né? Hoje eu posso olhar para essa igreja, só tem homens e mulheres abençoados. Eu olho para o pastor nos recebeu hoje no almoço com uma alegria. Seria interessante eu chegar e falar: boa tarde, pastor Alegria, como vai? Né? A pastora Patrícia, e aí, pastora Graça? Exala Graça, como vai? Tudo bem? Né? Então é bom, né? Então, o nosso nome, irmãos, o nosso nome, ele precisa exalar os dons de Deus. Agora imagino eu, Jabes, quando pequeno, criança, aos seus 8 anos, 9 anos, porque todo judeu, antes de falar papai e mamãe, já está aprendendo a Torá, já está aprendendo a lei,
já está aprendendo, já começa a ouvir falar do seu Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E aí Jabes cresce carregando sobre si um nome que significa dor e angústia. E Jabes vem trazendo este nome consigo. Jabes teve uma vida de dor e teve uma vida de angústia. Ele não buscou aquela dor, ele não buscou aquela angústia. Existem problemas que você enfrenta na sua vida que você não busca. Existem problemas, existem dores, existem angústias que você apresenta e você vive com ela, que talvez você não tenha culpa. E muitas vezes você quer se livrar deste problema. Muitas vezes você quer se livrar dessa situação adversa e não sabe como se livrar. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está falando ao nosso coração que há uma segunda chance, há uma nova oportunidade aqui nesta noite, para que Deus venha fazer grandes coisas sobre a sua vida. Eu não sei o tipo de dor que você tem enfrentado, não sei se as dores que você tem enfrentado, não sei se elas são físicas, não sei se elas são emocionais, não sei se elas são espirituais, mas uma coisa eu sei, meu irmão, como Deus fez na vida de Jabes, que vamos ver já já, Deus pode fazer na minha vida e Deus pode fazer na sua vida agora. Se você crer, glorifique o Rei e aplauda o Senhor dos Senhores. E a Bíblia relata no versículo 9, e aí Deus usa o escritor de 1 Crônicas para dizer a seguinte palavra: foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. A palavra ilustre na Bíblia significa aquilo que Deus pensa de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você entrou aqui, o que você está pensando de você agora? Porque Jó diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Você sabe o que Deus pensa de você? Posso profetizar na sua vida? Posso ser boca de Deus para você nessa noite? Deus pensa que você é mais que vencedor. Deus pensa que você já superou essas adversidades. Deus pensa que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus pensa que você pode sair daqui nesta noite diferente de como você entrou. Deus pensa que você é a menina dos olhos dele. Deus pensa que você é a propriedade exclusiva dele. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Irmãos, e Jabes cresceu com aquela marca, com aquela identidade negativa. Mas numa noite como essa, Jabes resolveu mudar de vida. Porque existe uma diferença muito grande, repita comigo, existe uma diferença muito grande entre ouvir e ter uma experiência pessoal. Jabes cresceu ouvindo falar de um Deus que abria mar vermelho. Jabes cresceu ouvindo falar de um Deus que curava leprosos. Jabes cresceu ouvindo falar de um Deus que exterminava os inimigos. Jabes cresceu ouvindo falar de um Deus que brotou, fez coisas grandes no deserto. Não sei o deserto que você está passando, mas uma coisa eu quero te dizer, que deserto sem Deus é lugar de morte, mas com Deus é lugar de dependência e milagre. Nas piores ou nos piores desertos que você estiver passando e atravessando, é neste ambiente que Deus vai promover os maiores milagres sobre a sua vida. Se você crer, aplauda ao Rei dos Reis e glorifique a Ele. Irmãos, e este texto de forma bem clara, ele declara sobre, ele trata de uma maldição hereditária que estava sobre a vida deste jovem. Mas jovens, um dia Jabes olhou para dentro de si e falou assim: peraí, se eu sirvo um Deus verdadeiro, se eu sirvo um Deus poderoso, Ele pode mudar a minha história hoje. E aí Jabes fez uma oração simples, irmãos, que o versículo 10 diz a oração que ele fala. E ele diz assim, olha, e Jabes invocou o Deus de Israel. Irmãos, muitas pessoas estão invocando muitas coisas por aí. Invocam um amigo, invocam um irmão, invocam um pai, invocam uma mãe, invocam entidades que não provêm de Deus. Mas Jabes invocou o Deus de Israel.
atenção. Invocar é trazer para si, é você chamar a atenção de algo para si. Acredito eu que Jabes, conjecturo eu que Jabes olhou para dentro de si e falou assim: Deus, eu te invoco neste momento. Eu estou cansado desta vida de dor. Eu estou cansado desta vida de angústia. Oh Deus! E quando Jabes invocou o Deus de Israel, Jabes disse assim: olha, Deus abençoa-me. A palavra hebraica para abençoar significa legalidade para prosperar. Repita comigo: prosperidade significa ausência de necessidade. Você pode invocar o Deus de Israel nesta noite? O Rei dos Reis está aqui. Ele pode fazer maravilhas por você. Jabes teve uma vida de sofrimento. Jabes teve uma vida de decepção. Jabes teve uma vida de angústia. Jabes teve uma vida, meu irmão, de fracasso. Mas o dia que Jabes invocou o Deus de Israel, Deus olhou para ele. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem esperado, mas se você invocar o Deus de Israel... E Jabes teve uma definição exatamente do que ele queria. Ele disse: Deus, me abençoa, Deus. Porque Jabes estava precisando de uma bênção de Deus, irmãos. E eu profetizo que você vai sair daqui nesta noite abençoado. Ausência de necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor há de suprir todas elas, se estiver enquadrado na palavra de Deus. Repita comigo: Deus, me abençoe. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Algumas palavras dizem que a bênção do Senhor enriquece, algumas traduções, né? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Olha o que Jabes estava passando: dor. Você está preparado para Deus suprir todas as suas necessidades? Estenda as suas mãos assim. Eu vejo Deus agora ministrando sobre a sua vida, na área do casamento, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento ou na área financeira, na sua área familiar. Aquela necessidade agora que você precisa. Eu libero esta palavra profética. Tem anjos ministradores aqui operando em seu favor. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite sofrendo, passando por muitas dificuldades. O Natal talvez para você não estava tendo uma essência e uma conotação de forma que precisa ter. Mas agora Deus está tirando toda dor, toda decepção, toda tristeza. Deus está arrancando agora do seu coração esta angústia, esta preocupação, com esta pessoa que você ama. Deus manda falar nesta noite que Ele está no controle da sua casa, Ele está no controle da sua família, e nenhum plano dele será frustrado sobre a sua vida, nenhum plano dele será frustrado sobre a sua casa, nenhum plano dele será frustrado sobre a sua família, porque eu vejo anjos lá dentro da sua casa agora. Eu vejo Deus liberando anjos para trabalhar na vida daquele ente querido. Eu vejo Deus indo lá e abençoando aquela pessoa que você ama. Aquela dificuldade, aquela ausência que você sentia no seu peito, no seu coração, aquele desejo que você sentia, eu vejo Deus trabalhando de uma forma sobrenatural neste momento, e Deus está falando com você para você não se preocupar, porque Ele está no controle da sua casa, Ele está no controle da sua família.
gente encerrar rápido aqui, o horário não espera. Jabes diz assim: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Sabe o que é isso, meu irmão? Jabes só andava no estreito. Eu profetizo que não vai ser em 2013, vai ser em 2012. É a partir de agora. Deus quer fazer agora. Você não fala com assim, Deus quer fazer agora, meu irmão. É hoje, é neste momento. Você crê nisso? Irmãos, porque tem pessoas que vivem, entram anos, saem anos, só anos. Você pergunta: e aí, meu irmão, paz? Tudo bem? Ah, não, vai tudo mal, estou no espelho, estou na prova, estou na luta. Não, irmãos, olha, deserto não é lugar de você morar, deserto é lugar de você atravessar. Jabes estava no estreito, por isso que ele disse: Deus, alarga as minhas fronteiras. O tempo da sua vitória chegou. O estreito da sua vida, da luta, não vou dizer que vai acabar não, meu irmão, mas Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Deus está alargando as suas fronteiras. Aquela área que você estava apertado, apertada, Deus está falando: vou alargar essas fronteiras. Vou te tirar desse estreito. Falou, glória. Quer ver? Isaías, capítulo 54. Bem rapidinho. Isaías 54. Isaías 54, versículo 2. Olha o que o profeta diz ao nosso coração: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação. Peraí, só dentro de casa está pouco, está pequeno. Ele quer que joga para o passeio, vai abrindo espaço, né, pastor? Sabe por quê, meu irmão, que Deus está falando isso? Porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua família é muito grande. Agora tem um mistério aqui que eu quero compartilhar com você. Repita comigo: eu preciso visualizar. Repita comigo: a minha visão tem que ser grande. Fala assim comigo: porque a minha possessão é do tamanho da minha visão. Se eu enxergo pequeno, a minha possessão será pequena. Se eu enxergo longe, se eu enxergo coisas grandes, a minha possessão será grande. Você está entendendo? Visão espiritual. Faça assim, faça um ato profético. Faça assim: eu já vejo. O que você está vendo aí, meu irmão? Fala dentro de você. Enxerga aí. Enxerga o marido convertido. Enxerga a sua família na casa do Senhor. Enxerga a cura. Enxerga a libertação. Enxerga a promoção que você vai receber. O seu telefone vai tocar, meu irmão. Você pode ter certeza que o diagnóstico vai ser positivo na sua vida. Você pode ter certeza que a resposta para Deus na sua vida é sim. Eu estou contigo. Eu vou te abençoar. Eu vou te honrar. Eu vou fazer aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e ainda nem chegou em seu coração. Creia nisso, porque Deus vai fazer. Ele vai fazer. Meu Deus! Aquela mulher do fluxo de sangue, preste atenção bem rapidinho. Ela estava do lado de fora. Você acha que ela poderia estar numa reunião como essa? Não poderia. Hemorragia, 12 anos vivendo aquela situação, irmãos. Ela tinha que ser colocada para fora do arraial. Não poderia abraçar os seus entes queridos, as pessoas amadas. Mas um dia ela do lado de fora, ela ouviu falar. Olha aí que interessante. Repita comigo: a visão, ela amplia quando eu ouço a palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouvir falar que Jesus estava passando, ampliou a visão dela. E quando a sua visão amplia, você consegue declarar. Depois que ela visualizou a vitória dela, ela disse: olha assim, ó, se tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu serei. E ela saiu de onde ela estava, voou, pegou na orla de Jesus e ela foi
Sabe por que aconteceu? Porque isso ela teve uma... Você pode enxergar o que Deus quer fazer na sua vida? Repita comigo: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Repita comigo: Senhor, seja comigo as tuas mãos. Olha o outro tópico da oração que Jabes fez: seja comigo, Senhor, que as tuas mãos sejam comigo. Mãos falam de talentos, irmãos. Estenda as suas mãos. Deus está colocando talentos para fora aqui hoje. Deus está te dando dons aqui hoje. O que Deus tem para você é muito grande, irmão. Há uma unção nova sobre a sua vida hoje. Há algo novo que Deus está fazendo sobre você hoje. Porque os compromissos são grandes. Mas o Senhor disse que Ele te levantou porque você é capaz. E Deus está confiando sobre as suas mãos hoje maiores talentos. Porque muitas coisas maiores virão sobre a sua vida. Itapetinga está pequeno para o que Deus vai fazer neste lugar. Deus está levantando homens e mulheres nesta igreja para ser boca de Deus. Deus está levando a segunda igreja batista de Itapetinga a lugares maiores. Deus está derramando talento sobre este lugar. As mãos do Senhor estão estendidas sobre esta igreja. As mãos do Senhor estão estendidas sobre este rebanho. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua casa. Porque Jabes entendia, irmãos, que ter a mão do Senhor era algo muito precioso. Repita comigo: existem dons que estão sendo derramados para um novo trabalho sobre a minha vida. Repita comigo: e Deus olhou para Jabes, e Jabes olhou para Deus, e Jabes ainda disse: me preserva do mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. E para a gente fechar essa mensagem, eu quero orar por você. No final do versículo 10, depois que Jabes fez esta oração, Deus diz: e Deus concedeu a Jabes aquilo que ele tinha pedido. Deixa eu contar algo para você que eu creio que você já sabe, mas só refrescar a sua memória. Esse Deus que falou com Jabes, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele continuará sendo eternamente. Esse Deus que operou milagres na vida de Jabes, Ele está aqui nesta noite. Eu quero convidar a você a ficar sobre os seus pés. Você que pode, fica sobre os seus pés. Eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui nesta noite em meio dor e angústia. Mas como Deus mudou a história de Jabes, Deus pode mudar a sua história hoje aqui. Talvez você entrou aqui sofrendo, precisando de algo, precisando de um milagre. Eu creio neste milagre. Eu creio em tudo que está na Bíblia, eu creio. E pode acontecer com você. Nos evangelhos a Bíblia diz que Jesus não disse: eu te curei, eu te salvei. Não, Jesus disse: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. É a tua fé, meu irmão. Jabes teve que estimular a sua fé. Eu simplesmente estou estimulando a sua fé aqui. Põe a mão no seu coração. Eu quero declarar uma palavra, uma oração sobre a sua vida. Deus, esta noite, Senhor, é uma noite de bênçãos, é uma noite de milagres.
Meu Deus, é uma noite que o Senhor separou, Senhor, para celebrar alegria, comunhão, festas, para celebrar, meu Deus, libertação. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor possa tirar toda tristeza, toda angústia, toda opressão, todas as dificuldades, todas as decepções. Meu Deus, que o Senhor nesta noite, meu Pai, possa repreender, meu Pai, toda enfermidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Quebra toda maldição hereditária. Meu Deus, aquela maldição que estava sobre a vida de Jabes. Se porventura no nosso meio, Senhor, houver alguma pessoa, meu Deus, que ela começava a fazer e não conseguia terminar, tudo que ela fazia dava para trás. Meu Deus, essa pessoa talvez entrou aqui desacreditada, não aceitando mais, ó Deus, ou entregando a sua vida, meu Deus, porque não acreditava mais, Senhor, em mudanças, não acreditava mais, ó Deus, na vida. Mas o Senhor, ó Deus, falou conosco nesta noite. Ó Deus, eu sei que esta noite é uma noite que o Senhor está mudando história. Eu sei que hoje o Senhor está trazendo salvação para este lugar. Por isso eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, quebra, Senhor, grilhões, quebra cadeias, quebra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toda maldição hereditária, vai tirando todo o caroço, vai tirando, Senhor, toda dor de cabeça com hora marcada, toda insônia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, troca este sangue contaminado, meu Deus, visita a carne, os ossos, os nervos, os neurônios, os hipotálamos, células nervosas centrais, vai do alto da cabeça, planta dos pés desta pessoa, tirando, Senhor, o peso, tirando, Senhor, a enfermidade, seja ela física, seja ela, Senhor, emocional ou espiritual, toda marca do passado, meu Deus, todo o sofrimento do passado que não deixava esta pessoa avançar, que não deixava esta pessoa crescer, que não deixava, Senhor, esta pessoa ser feliz. Meu Deus, muda esta história, muda este quadro, muda, Senhor, esta situação, porque esta pessoa entrou aqui porque ela precisa celebrar o Senhor, ela precisa ter um Natal, Senhor, de alegria, ela precisa, meu Deus, ter uma vida diferente a partir de hoje. Por isso eu declaro, por isso eu profetizo, meu Deus, que a partir de hoje a história desta pessoa nunca mais será a mesma, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, que o Senhor possa fazer grandes milagres aqui nesta noite. Preste atenção, eu vejo anjos aqui ministrando. No decorrer ainda desta noite, muitos milagres irão acontecer sobre você, se você crer. E eu quero dizer a você que talvez entrou aqui nesta igreja pela primeira, pela segunda, terceira, e você fez esta oração comigo pela primeira vez, e você quer mudança de vida. Você talvez entrou aqui e você fala: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque Deus tem um milagre para você aqui. Você que entrou nesta igreja e talvez a sua vida tenha sido uma vida de dor e angústia, é noite de milagres, é noite de salvação.